14 de fevereiro de 2009, comprometido com uma entrevista com o nosso projeto. Ivanildo, sempre no início a gente pega os dados pessoais para a gente ter esse registro histórico, né? Um pouco da sua biografia. Então, seu nome completo, Ivanildo Sampaio de Souza. sua cidade natal. Sou de São José do Egito, sertão de Pernambuco. Você nasceu quando? 3 de janeiro de 43. Sua atividade atual. Sou jornalista profissional há 42 anos. Sua origem familiar, assim, sobretudo na época de jovem, o que seus pais faziam? Meu pai era funcionário público, servidor dos Correios, e minha mãe era doméstica, toda mulher do sertão, era dona de casa, mãe de 10 filhos. Rapidinho, só a sua formação escolar, se você se lembrar Eu dos colégios, estudei naquela época você tinha o curso primário, eu fiz todo em São José do Egito, o curso ginasial também. Aí fui para Sertânia, que era uma cidade mais adiantada, e fiz o curso médio. Em 1900, terminei em 59, em 60 fiquei um ano sem estudar, e em 61 eu vim embora para Recife para estudar. Embora tenha ficado no Recife sem trabalhar, e só em 63 eu fiz vestibular. E essa transição do interior para a capital, para Recife, quando você chegou aqui, o que te impressionava mais em relação à cidade? Veja bem, você foi buscando a cidade? Eu saí de casa porque você não tinha nenhum futuro para viver. Naquela época não era muito comum você sair de casa. Você ficava, ia levando a vida, empurrando com a barriga, assim, no horizonte. Eu achava que aquilo não era legal. Eu tinha que sair para tentar estudar, e meu pai não tinha muitas posses para me manter no Recife. Eu resolvi por minha conta, sair de casa com logo 17 anos, ia fazer 18. Então vim para Recife para procurar emprego e depois de emprego entrar numa faculdade. Então de princípio eu trabalhei num banco que não existe mais, chama-se Banco de Magalhães Franco. Lá que eu voltei, cheguei do sertão aqui, fiquei morando numa pensão que abrigava jovens, estudantes, e com 2 ou 3 meses eu tinha passado em 2 ou 3 testes de banco. Não era um concurso, eram testes. Então o primeiro que me chamou, como eu precisava do emprego, o primeiro que me chamou foi o Banco Magalhães Franco. Então eu fui trabalhar no Banco Magalhães Franco. Fiquei algum tempo. Aí o banco foi comprado por um banco gaúcho, que era o Banco da Província do Rio Grande do Sul, que depois virou o Banco Meridional, que hoje não existe mais. Mas eu ainda cheguei a trabalhar no Banco da Província do Rio Grande do Sul. E cheguei até a crescer no banco. Com 2 anos eu cheguei a fazer um curso de gerência de câmbio, que aquele era um dos destaques da época. Mas o fato é que eu fui vestibular em 63 e passei. E era incompatível a vida de banco com a universidade. Então eu resolvi que... Ainda fiquei um ano no banco, ainda na faculdade, estudando de noite, na Universidade Católica, fazendo curso de jornalismo. Mas no segundo ano eu deixei o banco. E ou eu me envolvia muito com o banco, ou eu me envolvia com a faculdade. Então eu deixei o banco para não fazer absolutamente nada. E fui ser estagiário da revista Manchete, ganhando prolabore simbólico, e dava mal barra para me manter. Mas por pouco tempo eu também passei a fazer uma coluna no Jornal do Comércio, que era um parceiro da Manchete. Aí eles passaram a me remunerar também por essa coluna, e dava para pagar a minha pensão e a faculdade, que eu continuava estudando. Isso até me problema. Você foi de uma geração que saiu de casa para poder estudar. Exatamente. E outra coisa, essa vida em repúblicas, pensão ou república? Assim, Primeiro tinha um dono que cuidava? Eu morei em algumas vocês pensões. dividiram? Morei em algumas pensões e depois morei numa república. Era uma república que só tinha estudantes, embora tivesse uma dona. Nós, dona da casa? Não, era separado. Só tinha os quartos divididos de tabique, um banheiro, e a gente saía para almoçar ou jantar fora. Inclusive tomar café fora. Então, sempre a gente fazia essas refeições numa pensão, mas morava na república. Então, de noite todo mundo chegava, né? Quando chegava da faculdade, eu cheguei numa rua. E aí a gente vivia, todos nós éramos do interior, não tinha ninguém da capital. Várias cidades, até de fora do estado, tinha um paraibano de Sudé, tinha um alagoano, e um que hoje é médico aí da vigilância sanitária, chamado Fernando Magalhães. Eram 2 irmãos. Um se formou em medicina e outro em veterinária. Depois esse que se formou em veterinária foi embora para a Bahia e terminou se formando em medicina também. Então eles são 2 médicos. Então
era muita gente, né? Tinha um Patos, no interior da Paraíba, ele morreu provavelmente ninguém sabe, incluía. A gente, quando chegou na sexta-feira, nós saímos na sexta-feira para tomar um shopping, aquela coisa toda. Depois que saiu da universidade, e Paulo começou a seguir. O nome dele era Paulo Elivandro Carvalho. Inclusive, a turma que se formou de Direito homenageou postumamente. Tem uma placa com o nome dele na Universidade da Faculdade de Direito. Quando chegou o Paulo, veio nem ele, Paulo, acaba com esse negócio. No outro dia, ele internou-se e morreu. Um choque para a gente. Então, a vida da República em si tinha outra coisa, né? Ainda havia na República divisões. Tinha gente de extrema direita e tinha gente de extrema esquerda. Esses dois médicos, hoje, eram de direita mesmo. Conta naquela época, você tinha um governo de Arraes, eram anti-arraizistas, terrenos, eu não sei. E parece que a família deles era proprietária de terra. No sertão não, aqui na zona da Mata, no Agreste, Canhotinho, por ali. E eles eram anti-arraizistas mesmo, ferrenhos. Eu era, naquela época, arraizista danado, do outro lado, a gente batia a boca, era um negócio muito forte. E tinha também a questão do Goulart, né? Apoiar o Goulart. Sim, então, quem era pró-arraiz era pró-Goulart. Quem não era arraizista era anti-Goulart também. E outra coisa, você tinha falado naquele livro Paulo de jornalista, você também tinha o sonho de ir para Brasília, né? A Também se princípio, encantou com quando eu cheguei aqui, a minha ideia era de sair do Recife para Brasília. Mas eu comecei a trabalhar e senti que em Brasília, né, até por alguma leitura que a gente fazia de jornal, era mais para quem já estava formado ou para quem ia tentar outra coisa. Por exemplo, você plantar semente para ser um futuro empresário, pegar algum tipo de negócio, porque era uma cidade de formação. Somos graduados de 61 isso, né? Brasília foi inaugurada em 60. Então, mas aí eu desisti. Quando eu entrei na faculdade, entrei na universidade, comecei a achar que a coisa era por aqui mesmo, eu tinha que ficar por aqui, até me formar e depois tocar a vida. Agora, nesse primeiro momento, né, do curso, antes de iniciar o curso de jornalismo, você fazia esses trabalhos e também estava se preparando, né, para exercer a profissão de jornalista. Qual era a sua expectativa de ser jornalista naquele momento? Veja bem, quando eu entrei na universidade, eu sou de uma geração que eu digo uma geração de transição. Ninguém ninguém fazia jornalismo apenas como carreira. Você tem um emprego público, tinha uma segunda coisa, o jornalismo era a segunda atividade. Eu, quando eu entrei na universidade, eu disse, olha, eu vou levar esse negócio a sério, eu tenho que ser jornalista. Né? E não para ter dois empregos. Dois empregos eu não precisava disso aqui, ia ser médico, isso aí. Então, e a partir, eu acho que essa coisa foi um divisor de águas, porque toda a minha geração começou a trabalhar na imprensa para ser exclusivamente jornalista. Isso já lá no Rio de Janeiro, já se vivia solitamente, porque Samuel Weiner entendeu de dignidade da profissão. Samuel, quando última hora, começou a trazer jornalistas de outros jornais, mas com salário muito maior do que esse pagava. E a mesma coisa aconteceu em Pernambuco na última hora. Na última hora do Nordeste, virou jornalismo, eu não cheguei a trabalhar nela, até porque em 64 ela foi mais temporada. Cheguei a ler os exemplares da novela Nordeste. Então, quando o Samuel chegou em Pernambuco no jornal dele, ele foi no Diário de Pernambuco, no Jornal do Comércio, no Jornal Pequeno, e tirou milhões de profissionais pagando muito mais do que pagava lá. Sempre achou que era o cara só uma hora. Então, já se mostria, naquela época, 62, 63, que era possível você viver com dignidade sendo jornalista. Né? E eu investi nisso. Eu vou ser jornalista. Eu começar quando muita gente termina. Comecei com a revista Manchete, que era a menor revista do país, né? Quando eu lembro que em 68, 69, eu já estava no Rio de Janeiro, se transferiu para a Matriz. Enquanto a Veja tirava 90 mil exemplares, a Manchete tirava 350 mil. 4 vezes mais. Cruzeiro já era provavelmente a terceira revista de circulação, porque tinha entrado num processo de decadência em função da crise dos associados, não é? E apesar de ter grandes profissionais, ela não tinha se atualizado tecnicamente. Era uma revista feia do ponto de vista de impressão. E a própria crise fez com que alguns profissionais muito bons que o Cruzeiro tinha migrassem
do Cruzeiro estava na manchete, já nos anos 60, antes do mercado dos anos 60. Investiu muito em design. A manchete tinha como padrão a Paris. E quando ela trouxe Justino Martins, que tinha trabalhado na Paris, na França, a Globo trouxe Justino para dirigir a revista, porque ela começou com Henrique Congé. Teve vários diretores até estabilizar com Justino. Teve Henrique Congé, teve aí Fernandes, teve Otto Lara Rezende, aí veio Justino Martins. Quando eu cheguei na manchete já era Justino diretor. Aí Justino deu uma cara e uma personalidade à revista. A revista tinha um padrão. A revista tinha 60% de fotografia e 40% de texto. Justino mesclava coisa muito séria com coisa muito vulgares. Fazia concurso de Miss, fazia um texto que cada um sabia. Né? Fazia desfile de carnaval e tinha Jorge Amado escrevendo o seriado. Carlos Ecotoni escrevendo a história de Getúlio. Quer dizer, ela mesclava um peso e o Justino era um grande fazedor de revista. Ele talvez não fosse um grande jornalista, mas era um grande editor de revista. Ele sabia o que ele balanceava certo, e a revista era um sucesso de venda. E outra coisa, nesse período, para fazer jornalismo, tinha que ler muito, e ainda tem isso. Né? Veja bem, eu dizia que, ainda hoje eu digo, às vezes eu faço palestra aí, e o curso era muito mais completo naquela época, até por uma condição de época. Hoje você tem tecnologia exigindo do profissional um domínio completo de internet, de como navegar, de consultar sites e portais. Mas naquela época a formação era outra, era muito mais humanística. Né? Nós estudávamos, por exemplo, língua francês, você tinha duas línguas, estudava literatura francesa, você tinha duas cadeiras de história, uma antiga e medieval, a outra moderna e contemporânea. Por quê? Porque você precisava ter um conhecimento geral da coisa. Tinha uma cadeira de sociologia, tinha uma de filosofia, tinha uma de ética, tinha uma de introdução ao direito consuetudinário. Quer dizer, você ganhava uma cultura geral, pelo menos você era instigado a ler e a aprender sobre muita coisa que passava desapercebido. Né? Então isso lhe dava uma base para quando você fosse escrever um texto, você pelo menos sabia o que estava escrevendo. Né? Você não era um neófito do ponto de vista de não saber quem foi Sartre, de ser Descartes, enfim. Você tinha uma noção geral dessa coisa. E isso implicava você ler muito paralelamente. Né? Eu lembro que o professor de história, Mário Quintas, quando Érico Veríssimo lançou o Seu Embaixador, uma tarefa da gente foi ler no fim de semana o Seu Embaixador e comentar na segunda-feira. Né? Quer dizer, tinha muito isso. Né? Você, me lembro que Beltrão, que ensinava técnica de jornal, passou como tarefa também no final de semana. Ele deu uma semana para a gente ler um livro de um escritor italiano chamado Giovanni Tapini. O livro era GOG. GOG é uma técnica de entrevista. Ele fazia inúmeras entrevistas fictícias. Ele entrevistava Cristo, ele entrevistava entrevistava Albert Einstein, entrevistava Ford, entrevistava Goethe. Então ele fazia Judas Iscariotes, eram todas entrevistas fictícias, mas ele tinha uma técnica de perguntar e de montar as respostas que eram impressionantes. E isso foi muito bom para formar a gente na técnica de como fazer entrevista na nossa profissão. Então tinha muito isso, você era obrigado a ler coisas que hoje a garotada não lê, porque o currículo pede. O currículo está muito mais preocupado com a formação técnica do cidadão, o sujeito faz uma prova para ir para jornalismo público, escreve, não sei como é isso, né? Então, a primeira condição para você ser jornalista é saber escrever. A gente teve lá no jornal umas vagas aí para estagiário,